Olá a todos, meu nome é Sâmia Souza e junto com meu marido Augusto Souza, nós pastoreamos a Igreja Zoe em Portugal. E estou aqui para falar algo que queima no meu coração e gostaria de compartilhar com você, para que você, através dessa palavra, pudesse ser edificado também. Existe algo que rege a nossa vida e que precisamos ter consciência de algo chamado propósito. O que é o propósito? O propósito é o desígnio, é a vontade, é o plano de Deus para a nossa vida. E sabe, talvez quando a gente nasce de novo, uma das coisas mais importantes que precisamos conhecer e saber e buscar é qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Ou para que foi que nós nascemos. A gente tem um conceito no mundo muito errado, que às vezes a gente nasce e a gente vai andando e de repente algumas coisas vão acontecendo e a gente vai tendo inclinações para lá e para cá. Mas na verdade tudo aquilo que existe dentro de nós antes mesmo da gente nascer nessa terra, você já nasceu com um propósito divino. Nós não fomos criados simplesmente por um acaso, para não fazer nada. Deus nos criou com um propósito. E sabe por que eu considero isso tão importante? Porque quando nós conhecemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós descobrimos qual é a estrada que nós precisamos percorrer. E a falta de conhecimento ou de entendimento sobre esse assunto faz com que muitas pessoas vivam hoje, mesmo dentro da igreja, frustrados, cansados, sobrecarregados, porque abraçaram coisas, lugares e pessoas que não tinham nada a ver com o propósito de Deus para a vida delas. E talvez uma das coisas mais importantes é sobre a respeito de casamento. Quando você conhece uma pessoa, e não me entenda mal, eu não creio que existe essa questão de alma gêmea, mas eu creio que existem pessoas que correm em direção ao mesmo propósito que há dentro de nós. Sabe? Já imaginou que coisa doida? Deus chamou você, imagine que Deus chamou você, ou o propósito de Deus para a sua vida é ser um missionário na África. E você conhece uma pessoa que o chamado dele é ser um empresário numa grande cidade aqui. Esse propósito não se cruza. Não existe nada que possa dar conexão a uma união entre duas pessoas com propósitos tão distintos. E, na verdade, e ressaltando principalmente para a mulher, eu quero dar um alerta maior ainda, porque se você tem um propósito e você se alianciar a uma pessoa que o propósito não tem nada a ver com o seu e casa com ela, você vai ter que se submeter, porque o seu marido passa a ser o seu cabeça. E no final das contas, não só você ficará frustrado, porque sabe que está vivendo algo que não diz respeito àquilo que queima no seu coração, como uma vez que você está frustrado, não tem como você fazer esse homem feliz também. Então, a coisa mais importante que nós precisamos, uma das coisas mais importantes que precisamos entender na nossa vida é sobre o propósito de Deus. Eu já ouvi muitas palavras na minha vida inteira de cristã, que pessoas às vezes recebiam profecias e chegavam diante de pessoas e diziam assim: Deus tem um propósito na sua vida. E parecia que era uma coisa especial, que era só de algumas pessoas. E isso não é verdade. Existem dois erros aqui. Deus não tem um propósito na vida de um e na vida de outro, não. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. O segundo erro dessa frase é que quando as pessoas dizem que Deus tem um propósito na vida de alguém, é como se esse propósito fosse dado a essa pessoa. E essa compreensão é errada. E por que é errada? Porque, na verdade, quando algo nos é dado, imagine, se alguém me der esse relógio, e esse relógio eu posso dizer que é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso usá-lo, eu posso emprestá-lo, eu posso dar para outra pessoa, como também posso guardá-lo no fundo de uma gaveta e nunca mais querer usar, ou posso simplesmente jogar ele no chão, eu posso quebrá-lo, eu posso jogar ele no lixo, eu posso fazer o que eu quiser porque ele é meu. E muitas vezes as pessoas pensam e agem de uma forma independente, achando que ela é dona do nariz dela e que ela pode fazer da vida dela o que ela quer. E esse conceito é errado. Na verdade, não foi te dado um propósito. Você nasceu para cumprir um propósito. Na verdade, Deus tem um propósito e Ele disse: eu preciso criar alguém para cumprir esse aqui. Então, você foi dado para um propósito. E é esse propósito que precisa governar a sua vida.
Eu quero dar um exemplo para você muito simples. Imagine que uma pessoa descobre ou sente no seu coração a inclinação para ser um atleta olímpico. O desejo dessa pessoa é ser um atleta olímpico de medalha de ouro. Sabe, uma vez que o plano é traçado, esse propósito, esse projeto, esse desígnio vai determinar que tipo de vida ele vai ter, que estilo de vida ele vai viver, com que pessoas ele vai se cercar, que tipo de rotina e de exercício ele precisa ter. Ele não vai simplesmente estar em qualquer lugar com qualquer pessoa. Por quê? Porque se ele realmente quer ser um atleta olímpico de medalha de ouro, ele precisa se cercar com pessoas que levem ele ao cumprimento desse propósito. E, queridos, sabe, quando você entender para que você nasceu, você precisa também, você vai entender também que uma estrada vai ficar mais clara e você vai discernir lugares, coisas, pessoas, atitudes que vão nortear a sua vida para que você não seja frustrado. A palavra de Deus diz, Jeremias 29:11, Deus dizendo para nós, me permita usar essa expressão, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Eu quero concluir com isso. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, quando eu estava para fazer faculdade, eu ia fazer faculdade de Direito. E por quê? Porque no meu coração, mesmo antes de ser crente, queimava no meu coração o direito, a justiça, uma aversão por coisas erradas, por injustiça, iniquidade. Isso sempre foi uma linha muito forte dentro de mim. Então eu entendi que por aquilo que queimava no meu coração, o caminho certo seria fazer uma faculdade de Direito, porque essa seria a ferramenta pelo qual aquilo que queimava dentro do meu coração teria uma expressão. Eu lembro que no dia que eu cheguei na faculdade, no primeiro dia, para fazer vestibular, eu ouvi tão claro no meu espírito, Deus falando no meu coração, aqui não é o seu lugar. Aquilo que você pensa que seria o seu instrumento de estabelecer justiça e retidão e endireitar ou aplainar coisas, não vai ser pelo Código Civil nem pelo Código Penal, vai ser pela minha palavra. E aí eu entendi, foi tão claro, exatamente a explicação do que Jeremias 29:11 diz. Eu é que sei. Não é você nem eu que sabemos. E é por isso que nós precisamos buscar o Senhor, para saber quais são os pensamentos dele a nosso respeito. E ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito. E são pensamentos de paz. As pessoas às vezes têm medo ou receio de consagrar a vida dele ou consagrar o plano, o projeto, achando que Deus tem interesse de frustrar a gente. Algumas pessoas disseram, você é frustrada por não exercer uma carreira de advocacia ou até mesmo como juíza? De maneira nenhuma. Por quê? Porque o restante do versículo diz que são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Ou seja, o que eu desejava e que queimava no meu espírito a respeito de colocar coisas em ordem, está sendo amplamente cumprido, mas não através de um código de homens, mas através da palavra de Deus. Então, eu incentivo você, tira tempo de buscar ao Senhor, tira o tempo de perguntar ao Senhor qual é a vontade dele para a sua vida, para que você foi criado, antes de você tomar decisões sérias que mudarão para sempre a sua vida, como com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter, aonde você vai se estabelecer, porque todas essas coisas precisam ser ordenadas pelo propósito de Deus. E é isso.